Nada é por acaso. Tudo tem uma causa. Essas palavras ecoam através dos séculos, mas ganham um peso ainda mais profundo quando compreendemos o legado de Carl Gustav Jung. Para Jung, a vida humana não é uma sequência aleatória de eventos desconexos. Ela é uma trama invisível, onde cada acontecimento, por mais insignificante que pareça, possui um propósito oculto, uma razão de ser. E se você prestar atenção, começará a perceber que os encontros, as perdas, os obstáculos e até mesmo os sofrimentos são peças de um quebra-cabeça maior, que só se revela àqueles que ousam olhar para dentro de si. Jung dedicou sua vida a explorar as profundezas da alma humana. Ele nos mostrou que dentro de cada um de nós existe um oceano vasto e misterioso, o inconsciente. Diferente do que muitos pensam, o inconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas ou traumas reprimidos. Ele é uma força viva, criativa, que molda nossas experiências, guia nossos instintos e se manifesta através de símbolos, sonhos e intuições. E é justamente nessa dimensão oculta que reside a verdadeira causa dos acontecimentos da nossa vida. Você já se perguntou por que certos padrões se repetem, por que determinados tipos de pessoas cruzam seu caminho em momentos específicos, ou por que situações aparentemente aleatórias provocam sentimentos tão intensos, como se tivessem um significado maior? Jung chamou isso de sincronicidade. Um conceito revolucionário que propõe que eventos externos podem se conectar com estados internos de maneira significativa, sem que haja uma relação causal direta. Não são coincidências, são mensagens do inconsciente, um diálogo sutil entre o mundo interior e o mundo exterior. A vida fala conosco o tempo todo, mas poucos têm a sensibilidade de escutar. A maioria vive anestesiada, presa à superficialidade das rotinas, buscando respostas fora de si, enquanto a alma grita silenciosamente por atenção. Jung nos ensina que o verdadeiro caminho não está na fuga, mas no mergulho profundo em nosso próprio ser. E é nesse mergulho que descobrimos que aquilo que chamamos de destino é, na verdade, a manifestação dos conteúdos inconscientes que ainda não reconhecemos. Enquanto não trouxermos à consciência o que habita nas sombras da nossa psique, seremos governados por essas forças ocultas sem perceber. Repetiremos os mesmos erros, viveremos os mesmos dramas e culparemos o mundo por nossa infelicidade. Jung foi categórico. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Essa é uma das verdades mais duras e libertadoras que podemos ouvir. O processo de autoconhecimento não é fácil. Ele exige coragem para enfrentar aquilo que evitamos em nós mesmos, nossos medos, traumas, inseguranças e contradições. Jung chamou essa parte rejeitada de nossa personalidade de sombra. A sombra não é algo a ser destruído, mas sim integrado. Ela representa tudo aquilo que não aceitamos em nós, mas que precisa ser reconhecido para que possamos nos tornar seres inteiros. Ignorar a sombra é como andar pela vida com os olhos vendados. A projeção é inevitável. Aquilo que não queremos enxergar em nós, começamos a enxergar nos outros. Criticamos, julgamos e até odiamos nos outros aquilo que, no fundo, habita em nosso próprio ser. Esse é um mecanismo inconsciente de defesa, mas que nos afasta da verdade e da liberdade interior. Jung sabia que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo exterior, mas em conquistar o próprio mundo interno. O processo de individuação, como ele denominou, é uma jornada de integração entre consciente e inconsciente, uma busca pela totalidade do ser. E essa jornada é pessoal, intransferível. Não existe um mapa fixo, pois cada alma possui seu próprio caminho, seu próprio mito a ser vivido. É por isso que eventos que parecem meras coincidências para alguns
tornam-se revelações profundas para outros. A sincronicidade é a vida nos apontando para as conexões ocultas que precisamos enxergar. Um encontro inesperado, uma frase ouvida por acaso, um livro que chega em nossas mãos no momento exato. Nada disso é aleatório. São manifestações simbólicas, janelas que se abrem para que possamos compreender algo que a mente racional não conseguiria alcançar sozinha. A vida nos coloca diante de espelhos o tempo todo. Pessoas, situações, desafios, tudo serve como reflexo da nossa condição interior. Quando resistimos a olhar para esses reflexos, vivemos em um estado de alienação, culpando o externo pelas nossas frustrações. Mas quando aceitamos que cada circunstância carrega um ensinamento, nos tornamos protagonistas da nossa história. A dor, muitas vezes, é a ferramenta mais poderosa de transformação. Não porque precisamos sofrer, mas porque o sofrimento nos obriga a parar, refletir e questionar. É através da crise que somos empurrados para fora da zona de conforto e convidados a explorar territórios desconhecidos da alma. Jung via as neuroses não como doenças a serem eliminadas, mas como tentativas da psique de restaurar o equilíbrio perdido. Elas são sinais de que algo em nosso interior precisa ser reconhecido e transformado. E essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo de autoobservação constante, de diálogo com nossos próprios abismos. Jung sabia que o inconsciente não se revela facilmente. Ele se expressa de maneira simbólica, através de sonhos, lapsos, intuições. Por isso, interpretar os sonhos é uma das chaves para decifrar as mensagens ocultas da alma. Os sonhos não são bobagens sem sentido, mas sim narrativas simbólicas que tentam nos mostrar aquilo que estamos ignorando. Aqueles que aprendem a escutar os sonhos desenvolvem uma sensibilidade aguçada para perceber os sinais da vida. Começam a perceber que o universo fala em símbolos, em imagens arquetípicas que se repetem através dos tempos. Os arquétipos, segundo Jung, são formas universais que habitam o inconsciente coletivo, uma espécie de herança psíquica compartilhada por toda a humanidade. São figuras como o herói, o velho sábio, a mãe, a sombra, que moldam nossas experiências e dão forma aos mitos, religiões e culturas. Mas esses arquétipos não são apenas histórias antigas. Eles vivem em nós, influenciam nossas emoções, nossos relacionamentos, nossas escolhas. A individuação é o processo de tomar consciência dessas forças e aprender a dialogar com elas, ao invés de ser arrastado inconscientemente por seus impulsos. Esse é o verdadeiro despertar espiritual. Não uma fuga da realidade, mas um mergulho profundo na realidade interior. Jung compreendia que a alma humana é um microcosmo do universo. O que acontece dentro de nós reflete o que acontece fora. Essa interconexão profunda significa que cada transformação pessoal reverbera no coletivo. Ao curarmos nossas feridas internas, contribuímos para a cura do mundo. E ao ignorarmos nossos conflitos, perpetuamos as dores da humanidade. A responsabilidade pelo nosso destino é, portanto, inegociável. Não podemos mais culpar os outros, o governo, a sociedade ou o acaso pelas circunstâncias que vivemos. A mudança verdadeira começa de dentro para fora. E quanto mais alinhados estamos com nossa essência, mais a vida externa se reorganiza de forma harmoniosa. Não porque controlamos o mundo, mas porque passamos a agir em sintonia com as leis invisíveis que regem a existência. Essa jornada não tem fim. O autoconhecimento é um processo contínuo, pois a alma é infinita em sua complexidade. Cada nível de consciência alcançado abre portas para novos desafios, novas descobertas, e é justamente essa infinitude que torna a vida tão fascinante. Não estamos aqui para encontrar uma resposta definitiva, mas para vivermos o mistério de forma consciente. Quando compreendemos que nada é por acaso, começamos a enxergar a vida como um grande palco de aprendizado. As pessoas que nos irritam
são nossos maiores mestres. As situações que nos desafiam são oportunidades de crescimento. Cada lágrima, cada sorriso, cada perda, cada conquista, tudo possui um significado profundo, que se revela à medida que nos abrimos para escutar a sabedoria da alma. E essa sabedoria não vem de livros ou de teorias. Ela emerge do silêncio interior, da capacidade de observar a si mesmo sem julgamentos. Jung sabia que a mente é uma ferramenta poderosa, mas limitada quando não está conectada com o coração. O verdadeiro conhecimento é uma fusão entre razão e intuição, entre lógica e sentimento. Ao aceitarmos essa dualidade, paramos de lutar contra nós mesmos. A sombra deixa de ser inimiga e se torna aliada. Os erros do passado se transformam em sementes de sabedoria. A dor se transmuta em força. E a vida, antes vista como uma sequência de acasos, revela-se como uma sinfonia cósmica, onde cada nota possui o seu lugar exato. Jung nos convida a assumir a responsabilidade por nossa própria evolução. Ele nos lembra que o inconsciente não é um abismo a ser temido, mas um campo fértil de potencialidades a serem exploradas. E essa exploração é um ato de coragem, de amor próprio e de compromisso com a verdade. Nada é por acaso. Tudo tem uma causa. E essa causa não está lá fora. Ela nasce no íntimo de cada um de nós. Quando compreendemos essa verdade, passamos a viver de forma mais consciente, mais presente, mais conectada com o fluxo natural da existência. E assim, transformamos não só nossa realidade, mas também o mundo ao nosso redor.